colocava o dedo na minha... Ele dizia pra eu não contar pra ninguém. Ele fazia aqueles negócios da mulher nojenta. Ele mete o dedo em mim. Ele fala que é pra mim vir todo dia aqui na casa dele. Os depoimentos são chocantes e emocionam. A riqueza de detalhes, às vezes, é inacreditável. São meninos e meninas com 14, 10, 7, 4, até mesmo 2 anos ou menos, que apesar da pureza e inocência próprias da idade, já foram vítimas de um crime bárbaro, muito comum em nosso estado, a pedofilia. Entre os anos de 2005 e 2008, foram cerca de 100 mil casos de abuso sexual notificados no Pará. Um número alarmante e que chamou a atenção das autoridades e da própria sociedade, que cansou de sofrer calada com este grave problema. A CPI terá um diagnóstico completo para fazer a sua investigação e apresentar à sociedade paraense não só os casos mais gritantes, mas principalmente soluções que possam coibir essa prática antirrepublicana, anticivilizatória. A nossa sociedade está doente e nós precisamos realmente enfrentar esta doença social que tomou conta do nosso Estado. Se a CPI funcionar e não arrebentar em pizza, uma pizza horrenda, ela pode ser uma parte da solução. É uma solução parcial da problemática. Janeiro de 2009, a Assembleia Legislativa do Pará instalou uma comissão parlamentar de inquérito para apurar uma série de denúncias de exploração sexual contra crianças e adolescentes na capital e no interior. A CPI da pedofilia gerou muita polêmica, principalmente porque envolveu políticos e outras autoridades como personagens destas histórias criminosas. Os primeiros relatos foram feitos pelo bispo da Prelazia do Marajó, Dom Luiz Ascona. O religioso foi ouvido na audiência pública que marcou a abertura da CPI e não se intimidou, mesmo sendo alvo de muitas ameaças de morte. O motivo das ameaças de morte contra os 3 bispos aqui no Pará coincide com a denúncia por parte dos 3 do desprezo e exploração sexual de crianças e menores no estado do Pará. Em um ano de trabalho, a Comissão de Deputados apurou vários casos. Em março do mesmo ano, quem deveria zelar pelos direitos das crianças e adolescentes se voltava contra elas. O conselheiro tutelar, conhecido como Zeca do Barreiro, foi acusado de abuso sexual contra uma menina de 14 anos. Zeca foi ouvido pelos parlamentares, negou o envolvimento com a jovem. Nunca aconteceu nenhum tipo de envolvimento com esta menor? Não, senhor. Nem sentimental, nem sexual, nada. Em maio de 2009, o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores de Benevides, Jackson Costa, de 50 anos, também foi ouvido pelos membros da CPI da pedofilia. Jackson era acusado de explorar sexualmente uma menina, desde 9 até os 12 anos de idade da vítima. O homem negou a prática e se defendeu, dizendo que ele sim era vítima do que seria uma armação política. O senhor está dizendo então que foi vítima de uma armação política também. Uma armação política também. Enquanto falava aos deputados, Jackson Costa entrou em contradição várias vezes. Quando indagado sobre o inquérito policial, no qual várias testemunhas relataram que o metalúrgico não escondia de ninguém que tinha interesse na vítima como mulher, ele garantiu que foi mal interpretado. O interesse que nós temos, eu falo nós, é porque o interesse não era só meu, era de ver ela estudando. Tanto é que a nossa preocupação de ver a mulher trabalhando, a gente sempre dizia isso. Eu não tinha como esconder isso.
talvez a interpretação que ela utilizou foi no intuito dessa questão. Mas então que o senhor falou que tinha interesse nela como mulher. Como mulher. Só que o senhor imaginava como mulher profissional, se realizando profissionalmente, estudando. Um dos personagens mais surpreendentes de toda esta trama virou símbolo desta página da história de nosso estado. Foi o então deputado estadual Luiz Afonso Sefer. Sefer teria molestado sexualmente uma criança durante 3 anos. Em abril de 2009, o político foi ouvido pela primeira vez pelos deputados por cerca de 3 horas e ficou a maior parte do tempo calado. No dia 7 de abril de 2009, Sefer renunciou ao cargo de deputado estadual. A decisão foi tomada um dia antes do início dos trabalhos da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa, que poderia resultar na cassação de Luiz Sefer. O pedido de renúncia foi anunciado pelo presidente da Casa. Venho informar a Vossa Excelência que estou renunciando ao mandato de deputado estadual nesta Assembleia Legislativa do Pará. Ele se diz absolutamente inocente, mas que devido à situação política, não é, inclusive em que a tendência é pela cassação do mandato em sessão especial e secreta para isso e, portanto, ele renuncia. A denúncia contra Sefer foi feita junto ao Conselho Tutelar do bairro do Guamá. Este conselheiro lembra da importância do programa, que ajuda as investigações sobre abusos sexuais. A sociedade, ela atualmente tem uma identificação muito grande com o Conselho Tutelar. A gente costuma dizer que o Conselho Tutelar é uma porta que abre outras portas. Então as pessoas, às vezes, antes de ir à promotoria, antes de ir ao juizado, antes de ir à delegacia, quando essa família desconfia ou tem certeza que algum membro da sua família, criança, seja criança ou adolescente, está sendo vítima de pedofilia, do abuso sexual ou de exploração sexual, elas tendem a procurar o Conselho Tutelar. E aí o Conselho Tutelar ele tem todo este suporte através dos seus conselheiros, como falei, que tem habilidade para dar os encaminhamentos corretos até para não revitimizar a criança ou o adolescente.